Olá, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. Eu sou a Ana e eu estou aqui com a Aline. Graça e paz, irmãos, mais uma vez aprendendo um pouco da palavra do Senhor junto com vocês. E nós estamos com o texto base em Gálatas 5, 22 e 23, onde é descrito sobre o fruto do Espírito, né? E hoje a gente vai falar sobre a longanimidade, né? O que é a longanimidade, né? Ela é a capacidade que nós temos de suportar pacientemente e manter o coração calmo diante das adversidades e das ofensas. Nossa, é um desafio para nós nos dias de hoje ser longânimos, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo e permanecendo no Espírito a gente vai conseguir, né? E num mundo marcado por tanta pressa, tá todo mundo correndo, as coisas estão muitas pessoas com impaciência e por nós estamos inseridos nesse lugar, né? O nível de intolerância tá tão alto e a longanimidade ela se torna um testemunho poderoso do caráter de Deus em nós, né? Quando está tudo corrido, tudo apressado, a gente exercer longanimidade, a gente mostra que Deus está em nós. E ser longânimo é mostrar a paciência de Deus em nossa própria vida. É agir com misericórdia. Quando a gente até poderia e até teria razão para não agir com misericórdia. A gente tem até razão para reagir com ira. E nesse momento, a gente exerce a paciência de Deus. É esperar com fé, quando o coração quer desistir. É continuar amando, mesmo quando o amor parece não ser correspondido. Então, ser longânimo é demonstrar a paciência de Deus que está em nossa vida. Não é, Aline? O que você tem aí para dizer para nós? Longanimidade, uma palavra grande, né? É verdade. Difícil até de falar. E difícil também de demonstrar isso em nossas ações, no nosso dia a dia, nas nossas reações, né? Porque a ação a gente planeja, eu posso planejar uma ação longânima, mas a minha reação, será que ela sempre expressa a longanimidade? Então, o que é a longanimidade? A longanimidade, ela também é esse aspecto, né? Essa característica do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22. E essa palavra ela vem do grego que é macrotimia. Macro, que é longo, e timos, que é ânimo, ira, temperamento, né? E pode significar, na nossa tradução, a longanimidade pode significar ter ânimo longo, demorar-se em irar-se, né? Então, eu tenho uma ira, mas eu vou demorar para irar. Tem uma situação que me desperta essa ira, mas eu vou ter um ânimo longo diante disso. Meu temperamento ele vai estar calmo, paciente diante das situações que demonstrariam um pavio curto, né? Na expressão do hebraico já vai dizer que é usado frequentemente no Antigo Testamento, né? Para dizer que Deus ele é compassivo e longânimo. O compassivo é aquele que tem compaixão, né, que se coloca no lugar do outro, que entende o que o outro está vivenciando. Deus é assim com a gente. Ele é compassivo, ele é longânimo. Se Deus fosse pavio curto conosco, nós não estaríamos aqui, né, Ana? Não teríamos mais o que expressar, o que dizer, o que fazer, porque de todas as formas nós provocamos a ira de Deus. Nossos Sim. pecados provocam a ira de Deus, mas ele, ao invés de responder com ira, ele responde com longanimidade. Então a longanimidade ela é isso, ela é essa disposição interior de suportar com paciência qualquer provocação sem perder esse domínio espiritual. Então anota isso aí no seu caderninho, nós precisamos desenvolver isso, essa disposição interior de suportar com paciência e não perder o domínio, não perder o autocontrole, não perder o equilíbrio. A gente sabe, Aline, que essa paciência ativa, essa paciência que você está aí explicando para a gente, ela não vem de nós mesmos, né? Ela é movida pelo amor e pela fé, porque por nós mesmos a gente não vai conseguir, né? É uma virtude que faz com que a gente espere com serenidade. Olha que palavra é esperar com serenidade, suportar sem murmurar. É continuar firme, sem desistir.
né? Então, às vezes a gente vai ver esse fruto quando a gente está passando por grandes tribulações mesmo, uma espera, e a gente exerce isso no nosso dia a dia. Nos dias de hoje, a gente precisa exercer isso todos os dias, porque o nosso Deus, ele é longânimo conosco, ele é longânimo, como você falou, né? Se ele for responder todas as vezes que nós iramos ele, se ele for imediatista, né? Nós vamos ser consumidos, e isso não acontece da parte dele, né? Ele não nos trata conforme nossos pecados, mas nos dá tempo para o arrependimento. 2 Pedro 3:9, quando o Espírito Santo, Aline, ele habita em nós, ele reproduz esse mesmo caráter de Deus nas nossas atitudes. É isso que ele faz, sabe? E a gente permite com que ele nos trabalhe em nós, né? A impaciência, às vezes você está impaciente, você peça a Deus, ele vai, do jeito que ele é longânimo para com você, você vai ser longânimo para aquela situação ou para com aquela pessoa. É verdade, Ana. É um desafio para nós, né? Porque, como você disse no início, nós estamos numa cultura de impaciência, de pressa, de intolerância, e essas cartas, né, de Gálatas, 2 Pedro, que foi citada agora também, foram escritas num contexto não muito diferente do nosso, né? No Império Romano, uma virtude que eles privilegiavam era a força, era a dominação. A paciência, a longanimidade eram vistas como fraqueza. Então, uma pessoa paciente era uma pessoa fraca. E Paulo, ele vem apresentar esse conceito diferente, né? Um conceito revolucionário, dizendo que a verdadeira força está em controlar-se e esperar com fé. A verdadeira força não está na dominação, na imposição, mas a verdadeira força está no autocontrole, na paciência, na longanimidade. Então havia uma cultura exaltando a vingança rápida, o poder sobre os outros, como nós vivemos isso hoje em dia, né? Não tá o contexto do Império Romano nas primeiras comunidades cristãs não é diferente do contexto que nós, como cristãos, vivemos hoje na nossa sociedade. Mas qual é o nosso desafio? Nosso desafio é viver o evangelho que ensina mansidão, perdão, perseverança, atitudes que revelam que quem domina é o Espírito Santo e não a carne. Quem é controlado pela carne vai exaltar a vingança, mas quem é controlado pelo Espírito vai buscar a longanimidade. E existem outras referências da Bíblia que vão reforçar esse conceito, né? Êxodo 34:6 vai dizer que Deus é compassivo e longânimo, grande em benignidade e verdade. Provérbios 16:32 diz que melhor é o longânimo do que o valente. Olha só, a gente quer ser valente, mas a própria palavra de um sábio diz que é melhor ser longânimo. Efésios 4:2 vai dizer, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar é justamente ser longânimo, ser paciente. Quem não tem paciência não vai conseguir suportar. Quem não é longânimo não vai conseguir suportar. E Colossenses vai dizer, sendo fortalecidos para toda a paciência e longanimidade. Então a palavra ela vai dizer, né, lá no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, da importância de sermos pacientes, de sermos longânimos, de desenvolver em nós esse aspecto do fruto do Espírito. Você acha, Aline, que um aconselhamento, ouvindo mulheres e homens que oram por tanto tempo, né, na conversão do marido, na conversão da esposa, ou até mesmo um pai que está orando para o amadurecimento dos filhos, não é tão fácil, né, Aline? Não. Às vezes, as coisas podem acontecer hoje, como pode acontecer daqui a muitos anos, não é verdade? E a pessoa tem que ficar esperando. E se ela não tiver ligada no Espírito, né, vivendo uma vida espiritual ativa, ligada no Espírito mesmo, ela não vai ter paciência. Aí vai se tornar árdua. A vida vai ser murmuração, cansaço, enquanto que o Senhor, Ele, quando habita em nós, quando a gente tem esse fruto, essa espera se torna mais leve. A presença de Deus faz com que nós sejamos mais longânimos e mais pacientes.
É verdade. Até no período em que ora, né? A pessoa ora pela conversão, pela transformação do outro, né? Do marido ou do filho. Mas enquanto você ora pela conversão, pela transformação do outro, o Espírito Santo vai fazendo o trabalho de transformação em você. É isso. Né? A longanimidade, a paciência, o perdão, né? As características do fruto vão se desenvolvendo em você. Então, enquanto você ora, parece que nada está acontecendo com o outro, mas você está sendo transformada, está sendo amadurecida, está enraizando, né? Firmando suas raízes no fruto do Espírito. E a gente sabe, Aline, que o Senhor, Ele é fiel, né? Em 2 Pedro diz isso, que Ele não retarda a sua promessa. E o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Se está descrito que Ele não retarda a promessa, então Ele é longânimo para conosco, né? Ele não, olha o que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, às vezes a gente ora para que algo aconteça, mas na verdade Deus está trabalhando dos dois lados, né? Em quem ora, em quem vai ser alcançado pela graça. Verdade. A longanimidade é uma expressão do amor do Salvador, né? É uma expressão de Deus para conosco e de nós para com as pessoas e com as situações mesmo, né? Aqui a gente vê que o tempo de Deus é diferente do nosso e por vezes Ele espera as coisas acontecerem para que o homem se arrependa, né? E para que ele alcance mais pessoas, né? Para que a manifestação da paciência divina seja vista mesmo para outras pessoas, né? Então, ser longânimo é um reflexo da cruz, é um reflexo direto da cruz em nós. Deus não poderia ter julgado a humanidade imediatamente, mas Ele preferiu esperar, né? Às vezes a gente até canta Maranata, hora vem, mas Deus tem o tempo dele para Ele vir, para que mais pessoas sejam salvas, né? Para que mais pessoas sejam salvas. E desta forma que o crente vai ser alcançado por essa graça. É chamado a manifestar o mesmo coração, paciente e perdoador. Então nós temos que ser pacientes uns para com os outros, né? E é assim que a gente manifesta o caráter de Deus. E é isso que Ele espera de nós. Verdade, Ana. E esse texto que você leu de Pedro, eu estava pensando aqui sobre Pedro, né? Pedro era aquela pessoa impulsiva, impaciente, né? Muitas pessoas hoje que têm essas características vão falar, tem um Pedro que mora em mim. Mas né? É o Pedro não convertido, né? Exatamente. Porque depois que ele foi alcançado pelo Espírito Santo, ele foi um novo homem. E a gente vê isso nas cartas, né? Quando ele escreve, depois de um tempo de conversão, que homem longânimo, bondoso, paciente, né? É isso. Que diferença. Então, o mesmo Pedro que habita, né, em você, que nos ouve nesse momento, talvez tenha um Pedro em você que explode, que é impulsivo, que fala na hora errada, como Pedro fazia. Que tal começar a aprender com esse Pedro que, quando foi cheio do Espírito Santo, fortaleceu a igreja, pregou para 3.000, né? Pregou para uma multidão, onde 3.000 se converteram e batizaram. O Pedro que, quando estava indo para a morte, falou, né? Pode me matar, mas então que me matem, que me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não vou morrer igual o meu mestre. Olha só que coragem, que ousadia. Né? Então, usar essas qualidades para aquilo que reforça a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque o Pedro, ele está dentro de nós, ele está ali, pronto para explodir, pronto para ser impulsivo, mas que possamos usar até mesmo essas características que parecem ser negativas, quando o Espírito Santo passa por nós e traz a longanimidade, isso é usado para a glória de Deus. Porque a gente
se arrepende. Exatamente. O Espírito Santo nos convence, né, do pecado, e a gente se arrepende das nossas impaciências, das nossas intolerâncias, e a gente quer viver uma nova vida e dar o fruto, né? E ele diz isso, né, em 2 Coríntios 6,6, em pureza, em longanimidade, em bondade no Espírito Santo. Então Pedro se arrependeu, teve uma intimidade com Cristo, estava mesmo, permaneceu na videira, né? E ele deu o fruto de longanimidade, né? E muitos outros frutos, Sim. né? E todos os outros frutos Pedro teve a oportunidade de manifestar aqui, e isso que Deus deseja de nós. É verdade. Então, para os primeiros cristãos, né, que viviam naquele contexto, a longanimidade era essencial. Um cristão que era perseguido, que era injustiçado. Nisso, Pedro, como tantos outros discípulos, né, os primeiros cristãos, foram aprendendo a desenvolver o fruto do Espírito, né? Todos esses aspectos. E a longanimidade, ela era muito importante. Como não reagir com violência para aqueles que estavam agindo com violência com eles, né? Como não agir com ferro e fogo, como quando eles vinham com ferro e fogo. Mas a longanimidade fazia com que eles reagissem com fé, com paciência diante da dor, né? E esse foi o testemunho poderoso dessa vida nova que essas pessoas tinham em Cristo. Por isso que algumas pessoas daquela época diziam que o sangue do mártir era semente. Quanto mais a gente mata cristão, mais pessoas se convertem. Eles não conseguiam ter controle sobre isso, mas porque era a longanimidade, era o fruto do Espírito Santo ali manifesto, crescendo, né, na vida daquelas pessoas, que fazia com que as pessoas se apaixonassem pelo Evangelho. Então, se eles agissem com força, com violência, eles não conseguiriam alcançar vidas para Cristo. É verdade. Né? Mas era necessário. Exemplo é Estevão, né, Aline? Estevão, né? Poderia agir, ele foi corajoso, né, para pregar a palavra, mas na hora de morrer, ele se colocou ali no lugar de morrer, ainda falou, tô vendo o céu aberto, ainda fez a oração semelhante de Jesus. Né, para que aquele pecado não fosse imputado sobre aquelas pessoas, ou seja, o fruto do Espírito ali, desenvolvendo naquelas pessoas, né, nas primeiras comunidades. Sim, sim. Ser longânimo é vestir o caráter de Cristo, né, Aline? É você querer mesmo ser parecido com Ele, né? E aqui ele indica uma virtude ativa e visível. As pessoas veem em nós, né? E essa é uma parte essencial do comportamento cristão, demonstrada em relacionamentos, decisões e no seu ministério. Não tem como desvincular, gente, uma pessoa impaciente, uma pessoa... essa pessoa, ela não reflete Cristo, né? E mesmo os novos convertidos, precisa de mudança, e nós também, por vezes, a gente é tão influenciado pelo mundo, por essa correria, que a gente não é paciente, mas a gente precisa desenvolver isso, e a gente tem a ajuda do Espírito Santo. E a longanimidade, ela é uma evidência disso, né, da maturidade espiritual. Quando nós estamos crescendo, amadurecendo espiritualmente, a longanimidade vai aparecer nas nossas escolhas, nas nossas falas. Um cristão impaciente, irritadiço, está demonstrando falta de maturidade, falta de domínio próprio. Mas o que aprendeu a esperar em Deus, ele revela que ele está sendo transformado. Então, o que mostra que o Espírito Santo está fazendo uma obra em nós, nós estamos permitindo esse agir do Espírito Santo, é o manifestar do fruto, né? Quando os frutos estão em nós, nós estamos desenvolvendo realmente um caráter semelhante ao de Cristo. E é Ele que vai nos ajudar a manter o equilíbrio emocional, né? O fruto do Espírito não é algo que nós desenvolvemos por nós mesmos, com a nossa força, com a nossa capacidade. É claro que existem pessoas que são mais calmas, que são mais pacientes, então isso vai se manifestar de maneira mais fácil nela. Mas se não tiver ali o amor junto, se não tiver ali outras características do fruto do Espírito, então é apenas uma habilidade natural. Agora o Espírito Santo quer trazer isso em nós, né, para que não seja algo nosso, mas seja algo que o próprio Deus está gerando dentro de nós, e isso se manifesta
na maneira como suportamos a fraqueza dos outros, na maneira como reagimos com graça diante das injustiças, na maneira em quando nós nos calamos, quando a vontade é de falar, de responder, enfim, né, é onde o fruto do Espírito da longanimidade se manifesta em nós. E quando a gente vive essa unidade, paciência, né, a gente lembrando que a comunhão entre os santos só é possível quando há longanimidade, né? Isso só é possível a gente viver junto, eu viver junto com a Aline, eu viver junto com meu marido, dentro da família da gente. Vocês imaginam o quanto que a gente tem que exercer paciência, ser longânimo. Não é diferente nos outros lugares, né? Numa fila de espera, numa oração mesmo, quando a gente ora pelas pessoas, a gente tem que ser longânimo, né? E em Efésios diz isso, que com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Então a gente tem que suportar, ser paciente mesmo, né? Ser paciente com os irmãos, é o que diz em Tiago. Tiago fala isso, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ser longânimo é um desafio nos dias de hoje, né? Em todas as situações. Mas ele até diz isso, né? Que a gente tem que ter paciência em tudo que a gente vai fazer. Desde conduzir um rebanho, né? Estar diante de uma crítica, estar diante de uma ingratidão, né? E quando a gente é longânimo, a gente reflete o coração de Cristo. Em sua longanimidade edifica, ensina e inspira outros a permanecerem firmes e compassivos. Não pensa vocês que a gente passa desapercebido aos olhos das pessoas. As pessoas nos veem, elas nos leem, porque nós somos cartas do Senhor. E quando eles veem você com tolerância, com paciência, poxa, você é inspiração para eles, né? E nós somos chamados a isso mesmo, né, Aline? A inspirar outras pessoas a permanecerem nesse lugar, né? Onde aprendemos a ser compassivos e firmes. Verdade, Ana. Somos chamados para isso, é o desafio, mas nós venceremos o desafio porque não estamos sozinhos, né? O Espírito Santo nos impulsiona a isso. E a longanimidade, ela é mais que uma virtude moral. Ela é uma expressão viva do Espírito Santo em nós, Ana. Porque algumas pessoas, elas são calmas, pacientes por natureza, né? Nem precisa ser cristã, às vezes, para ter essa habilidade, né? Então, isso passa a ser uma virtude moral que essa pessoa desenvolve ao longo da sua vida, de acordo com as experiências ou com uma própria predisposição que ela tenha para isso. Mas quando nós estamos na casa do Senhor, essa longanimidade não tem que ser só algo que já está em nós, uma virtude moral, mas ela tem que expressar a ação viva e contínua do Espírito Santo em nós. É essa longanimidade ativada pelo Espírito Santo que nos torna parecidos com o Pai, porque o Pai é longânimo, é paciente, é misericordioso, né, Ana? Então, enquanto o mundo reage com pressa, o cristão ele vai esperar com fé. Enquanto o mundo responde com ira, o cristão ele vai responder com graça, porque existe nele a longanimidade. Amém. Né? E ser longânimo é permitir exatamente isso, que o Espírito Santo domine as nossas emoções e direcione o nosso coração. Pelas nossas próprias vontades, nós vamos agir e reagir segundo os padrões mundanos muitas vezes. Né? Precisamos admitir isso para nós mesmos. A nossa vontade nos leva a reagir de acordo com o que o mundo espera de nós, com ira, com violência, né? Querendo fazer a justiça com as nossas próprias mãos, mas a longanimidade, ela vai nos levar a ser guiados pelo Espírito Santo. Eu quero responder com ira. Espírito Santo, como eu devo responder? Eu quero buscar justiça com as minhas próprias mãos. Espírito Santo, como que eu devo esperar pela sua justiça? Então, o longânimo ele vai ter uma ação diferenciada nesse mundo que espera que a força se manifeste, mas a nossa maior força, ela se manifesta quando somos pacientes. É isso aí, Aline. A justiça vem do Senhor na hora que Ele
decide, né? Na hora que Ele Isso. quer, é o melhor tempo, né? Então, o Provérbios diz assim: melhor é o homem paciente do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor, né? Amém. E vamos ser longânimos, não porque a gente quer, mas a gente tem a ajuda do Espírito Santo, não porque a gente pega com as nossas mãos ou com a nossa força, a gente deseja e o Espírito Santo nos proporciona, porque é um fruto para aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus, né? Vamos orar, Aline? Vamos orar. Aleluia. Amém. Muito obrigada, né? Senhor, obrigada porque o Teu Espírito nos ensina todos os dias, Pai, a viver com paciência divina. Muito obrigada, Deus, porque nós cremos mesmo, porque através da nossa fé nós somos firmados em Ti. Tu és o nosso amor, Tu és um amor maior, Pai, e obrigada porque o Teu caráter, Pai, é o que nós desejamos em nome de Jesus. O Senhor é o exemplo perfeito de longanimidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, irmãos, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.